Aqui o Senhor está dizendo: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Está aqui, Mateus capítulo 14, versículo 13. Ouvindo o quê? Ouvindo, conforme está escrito nos versículos anteriores, da morte de João Batista. João Batista foi morto, degolado, lá no calabouço, por mandado do rei Herodes. Cortaram a cabeça de João Batista, os irmãos conhecem a história, e aconteceu que a filha da amante do rei Herodes, dançou e ele agradou e perguntou para ela: o que você quiser, o que você pedir eu faço. E ela, orientada pela mãe, disse: eu quero num prato a cabeça de João Batista. Mas por que isso, meus irmãos? Porque essa mulher, amante do rei Herodes, era casada. Tinha, aleluia, um compromisso de casamento com outra pessoa. Estava em adultério. E o profeta João Batista, ele era contra e falava publicamente contra esse adultério do rei. João Batista denunciava esse pecado do rei. Embora o rei tinha temor dele, o rei não procurava matá-lo, mas a amante, a mulher que era a amante do rei, estava louca para matar o profeta. Estava com ódio profundo. E nessa ocasião, então o rei prometeu dar à menina tudo o que ela pedisse, mesmo que fosse a metade do reino. Aí ela então pediu no prato a cabeça de João Batista. E ele, por causa dos convidados, mandou degolar João Batista lá na prisão e veio num prato com a cabeça de João Batista. E Jesus, diz a palavra, sabendo isto, foi para um lugar deserto, porque o Senhor Jesus era parente de João Batista, era íntimo de João Batista. Isabel e Maria, mãe de Jesus, era parente, diz a Bíblia. Então eles tinham um grau de parentesco. E Jesus disse que João Batista era o maior dos profetas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque era um homem de Deus, falava a verdade, era um homem que não se orgulhava de nada. Ele disse, porque muitos pensavam que ele era o Cristo, mas João Batista disse: aquele que vem é maior do que eu não sou digno de amarrar as cordas do seu sapato. Então isso é muita humildade, porque João Batista era um homem famoso, mas ele nunca se exaltou. Aleluia. Ele nunca quis exaltação para ele. Ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Então, em João Batista, nós temos um exemplo de humildade, um exemplo de homem de Deus, que quer só para Jesus e nada para si. Tão diferente de hoje, né, meus irmãos? Hoje, muitos querem aparecer, muitos querem ser o maioral, muitos querem ser o tal, aleluia, e deixa Jesus de lado, glória a Deus. Mas o Senhor disse a respeito de João Batista que ele é o maior dos profetas. Não houve profeta maior que João Batista, aleluia. E o Senhor foi para um deserto para orar. E aqui o Senhor também está dando exemplo para nós, orar em lugar deserto.
Lugar deserto, meus irmãos, é um lugar, pode ser até o nosso quarto. É um lugar onde nós vamos ter um encontro com Deus. É um momento de intimidade com Deus. É um momento de um particular com Deus. É um deserto. Ali você vai conversar com Deus, você vai expor os seus problemas a Deus, porque Deus é uma pessoa, é um espírito, mas é uma pessoa. Aleluia. Ele existe. Aleluia. E Ele está em todo lugar, e Ele nos ouve. Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir a nossa necessidade. Ele sabe, mas Ele quer ter um diálogo conosco. Aleluia. Isso nós vemos na Bíblia, quando Jesus chamou aquele cego e disse: o que você quer que eu te faça? Ora, Jesus sabia que aquele cego queria ver. Mas Jesus perguntou por quê? Ele quer ter um diálogo com a pessoa. Ele quer conversar com a pessoa. Ele quer ouvir da pessoa. E o cego disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E o cego viu. Glória a Deus. Então esse diálogo com Deus é importante. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos alegres, tem um diálogo com Deus, não é só quando nós estamos precisando, não. Se bem que a gente precisa sempre, né? Toda hora nós estamos precisando. E Deus, Ele não importa que a gente peça. Ele mesmo disse na sua palavra: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Todo o que pede, recebe. Então, o Senhor está falando para nós pedir. Aleluia, nós temos que pedir. Deus não importa não, Deus se agrada. Aleluia. Mas Deus quer que peça para Ele, não para o homem. Não para o político. Deus se agrada que peça para Ele, porque Ele é que resolve os nossos problemas, não é o homem. Louvado seja Deus. Então o Senhor, Ele se retirou para um lugar deserto para nos dar o exemplo, para ali Ele ter um particular com Deus. Diz aqui, um lugar deserto, apartado, afastado. Talvez um monte, aqui não fala que era monte, mas o Senhor Jesus diz em outras partes da Bíblia que ia muito no monte. E ali Ele orava, Ele fazia oração para nos ensinar. Glória a Deus. Para ter aquele momento, porque a oração também é alimento para a nossa alma. Nós passamos por muitos problemas, muitas tribulações, e na oração a gente vai alimentar a nossa alma, porque nós vamos ter ali um encontro com Deus. Aleluia! E Deus, meus irmãos, Ele nos alimenta, porque a palavra diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, quando você está orando e Deus fala com você, é palavra de Deus, é alimento, é pão do céu. Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, Deus fala muitas coisas e nós precisamos ouvir de Deus. E a palavra que sai de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mas o povo estava procurando Jesus, que diz a Bíblia que ele saiu num barco para um lugar deserto, para ter um momento com Deus. Mas o povo começou a procurar: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ah, não sei. Não, Jesus não está aqui, está ali. Alguém descobriu que Jesus estava lá naquele deserto. Oh, Jesus está lá. Aí o povo juntou, foi tudo lá. O povo, a multidão, foi atrás do seu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seguiu a pé, porque não tinha carro naquela época. Porque se tivesse escrito aqui, o povo seguiu Jesus de moto, de carro, e nós íamos fazer, peraí, está errado isso aqui. Essa Bíblia está falsa. Porque quando Jesus estava no mundo, não tinha moto, carro, bicicleta, era a pé. Aleluia, Jesus. E não tinha estrada asfaltada, pavimentada.
Era estrada de terra, pedregulho, não tinha patrol naquela época. Tinha as estradas, mas imagina como que eram as estradas. Fica uma estrada rural aí, sem um ano passar uma patrol, para ver como é que fica. Assim era naquele tempo, não existia patrol, eram as estradas que só a misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda mais ali na Palestina, que é um lugar desértico, cheio de pedra. Por isso que as pessoas não... Era um lugar afastado. Aleluia. Então, o povo foi atrás de Jesus. E por que ir atrás de Jesus? Porque o povo acreditava que Jesus poderia resolver os seus problemas. Ali tinha pessoas enfermas, endemoniadas, paralítico, cego, coxo, ia tudo atrás de Jesus. Glória a Deus. Pessoas necessitadas, pessoas que tinham carência de alimento, pessoas que tinham fome, pessoas com problema na família, todo tipo de problema que você imaginar estava ali naquela multidão. E elas procuravam Jesus porque queria uma solução para os seus problemas. E Jesus saindo, ele devia estar num lugar escondido, ele saiu e viu aquela multidão atrás dele. E a palavra diz, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, aleluia. Jesus ficou com pena daquele povo, o Senhor ficou com dó, porque o Senhor viu o esforço daquele povo para receber uma cura, para receber um milagre, aleluia. Por isso, irmão, que Jesus disse, mais uns capítulos atrás aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. O Senhor está pronto para curar. O Senhor está pronto para ajudar. O Senhor está com um milagre na mão para te entregar. Aleluia, Jesus. Mas para nós recebermos o milagre, a bênção, a cura, nós temos que ir até o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ir até Ele. Nós temos que nos esforçar para ir atrás do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos querem a cura, muitos querem o milagre, mas muitos não querem ir atrás do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muitos não procuram o Senhor Jesus e querem a solução dos seus problemas, mas não vai atrás do Senhor Jesus. Coloca um monte de dificuldade. Ah, não posso, não tenho condição de ir. Eu vou ficar quieto em casa. Vou ficar em casa, vou esperar a solução em casa. Mas a solução não vem, a solução não chega. Mas não é porque Deus não quer curar, é porque a pessoa não vai atrás. É que a pessoa não procura. Aleluia. Eu estava passando na cidade de Uberlândia, nós fomos lá sexta-feira. Aleluia. Aliás, não foi Uberlândia, aqui em Tuiutaba. Eu fui ontem, sábado, ali no mercado ali na 36. Lá tem um salão de forró bodó. Está lotado, irmão. Gente vindo a pé de todas as partes da cidade. Aleluia. E lá não termina 9 horas, lá vai e passa da meia-noite. E quando acaba o